Estávamos juntos ao rio. A fogueira estava acesa e as chamas se agitavam. Os sinos tocaram anunciando as 23 horas. De repente, tudo ficou em silêncio sepulcral. Ninguém mais ria, ninguém falava. Apenas o sussurro de um vento gelado permaneceu. Em seguida, uma mulher emergiu das árvores. Foi ouvido um gemido abafado e doloroso. "Oh, meus filhos!" Já sabem de que se trata? Estamos falando de A Chorona, uma mulher de aparência fantasmagórica, vestida de branco com longos cabelos escuros, que flutua no ar com um véu suave, cobrindo seu horripilante rosto. Se aproxima pelo oeste e segue para o norte, vagando e chorando pelas ruas. A Chorona é um espectro do folclore latino-americano que, segundo a tradição oral, se apresenta como a alma penada de uma mulher que perdeu seus filhos e se dedica a procurá-los, assustando as pessoas com seu choro devastador por aqueles que a veem ou a escutam. Uma história triste, um conto de terror, desgosto e traição que foi passado de geração em geração. Esta lenda tem muitas variações, dependendo da região, mas todos concordam que ela aparece vagando perto da água e que seus prantos são ensurdecedores. Uma das versões mais populares conta a história de uma bela mulher de origem humilde que era amante de um cavaleiro da nobreza. Durante um tempo foram felizes e tiveram 3 filhos. Mas um dia o homem os abandonou sem dar explicações. Em pouco tempo soube que iria se casar com outra. Essa decepção partiu o coração da bela mulher. Aflita, decidiu fazer vingança da maneira mais cruel que pudesse imaginar. Uma noite, a mulher acordou seus filhos pequenos e os levou para passear perto do rio que ficava próximo da sua casa. Cega pela coragem, uma terrível raiva apoderou-se dela e sentiu como todo o amor que tinha por eles se transformava em ódio e os afogou até deixá-los sem vida. Instantaneamente reagiu e, ao se dar conta do que havia feito, correu desesperadamente para o rio e entrou até que a água cobrisse completamente seu corpo. Emitiu um terrível grito e desapareceu. Desde aquele momento, a Chorona se tornou uma alma penada que vagueia pelas ruas em busca de seus filhos perdidos, se lamentando e gritando por sua perda. Por isso seu nome. Dizem que a Chorona atrai crianças que se comportam mal para levá-las ao rio como oferenda para obter o perdão. E os homens e mulheres adultos são seduzidos por sua beleza para vingar-se daquele que a traiu. Mas quando tentam tirar seu véu, descobrem seu rosto pálido e abatido, com olhos que parecem mergulhar nas profundezas da alma e os prendem em suas lamentações. São muitas as pessoas que, ao longo dos anos, afirmam tê-la visto ou escutado seus gritos. Sua história continua aterrorizando meninos e meninas, mas também os adultos. A origem de A Chorona não está nada clara, pois as culturas antigas acreditavam em seres fantasmagóricos que apareciam nas margens dos rios. Alguns historiadores consideram que no México a Chorona pode ter suas raízes no Cihuacóatl, deusa dos mexicanos, metade mulher e metade serpente que, segundo a lenda, emerge das águas do lago Texcoco para chorar por seus filhos. Os astecas que foram devastados nas mãos dos conquistadores vindos do mar. E embora no México a Chorona seja uma das figuras mais importantes da cultura popular, são muitos os países que contam uma lenda semelhante. No Chile é conhecido como Lapuculén, uma alma que chora eternamente porque seu filho foi tirado de seus braços muito jovem. Este espectro só pode ser visto por pessoas próximas à morte ou pessoas com habilidades especiais, chamadas de machis ou caucus. Na Colômbia fala-se de Tarurama, o fantasma errante de uma mulher que vagueia pelos vales e montanhas perto dos rios e lagoas, vestida com um manto preto que a cobre até os calcanhares. Seu rosto é uma caveira assustadora e 2 bolas incandescentes giram em suas órbitas. Carrega o cadáver de um bebê em seus braços e chora lágrimas de sangue. Esses são apenas alguns exemplos. Em outros países como Venezuela, Uruguai, Argentina, Panamá, El Salvador, Honduras, Espanha e Costa Rica, também existe a lenda da presença fantasmagórica desta jovem vagante. Tic-Tacers, a história da Chorona também é contada no seu país? Quais outras lendas populares vocês gostariam que contássemos? Escrevam nos comentários. Hoje falaremos sobre a Patassola, o espírito de uma mulher traída e terrivelmente assassinada que vagueia, assustando todos aqueles que cruzam seu caminho. Os que a viram afirmam que é uma mulher charmosa, que atrai os caminhantes desavisados com sua voz sedutora, para fazê-los se apaixonar. Os leva para as profundezas da floresta e, uma vez ali, se transforma em uma criatura horripilante. Seus grandes olhos de tigre, com os quais pode ver entre as montanhas e enfeitiçar qualquer um que olhe diretamente para ela, se tornam vermelhos intensos. Intocáveis dentes afiados e 2 longas presas se projetam da sua boca desproporcional. E a feiura do seu rosto está apenas escondida sob um emaranhado de cabelo que cobre parcialmente a sua cara. Mas o mais curioso de seu aspecto é que a Patassola, como o próprio nome indica, tem apenas uma perna, um casco longo e assustador, com unhas em forma de garra que utiliza para se mover rapidamente, impulsionada por seus longos braços, como se fossem muletas. Em algumas histórias, serpentes de diferentes cores saem de seus longos cabelos e seu pescoço e braços são adornados com todos os tipos de amuletos. Existem várias versões sobre a origem dessa lenda, mas uma das mais conhecidas conta a história de um homem casado com uma bela mulher que, consumido pelo ciúme,
acabou assassinando-a. O proprietário da fazenda onde o homem casado trabalhava como camponês desejava ter uma esposa. Decidiu ir ao rio e escolher a lavadeira mais bonita para cortejá-la. E assim o fez, sem saber que a mulher mais jovem e charmosa era a esposa de um de seus trabalhadores. O sentimento foi mútuo e logo começaram a se ver secretamente. Dizem que um dia, o camponês contou a um colega sobre suas tristezas. Sua esposa já não era mais a mesma, a notava fria e distante. O amigo que sabia que estava acontecendo, lhe contou que sua esposa estava saindo com o patrão. O homem desconfiado preparou uma armadilha para descobrir se era verdade, porque não conseguia acreditar. Naquele dia disse a sua esposa que não chegaria cedo, e quando anoiteceu, se escondeu entre os arbustos para espioná-la. Sua esposa, vendo que ele não chegava, foi à fazenda procurar o patrão. O marido decidiu esperá-la em casa. Arrumou os filhos e foi para a cama. De madrugada ouviu sua esposa voltar e perguntou de onde vinha. Ela respondeu naturalmente: de lavar algumas roupas. No dia seguinte, inventou novamente que tinha que sair e que não dormiria em casa. Naquela noite, observou de seu esconderijo como o patrão a visitava e viu como ela se jogou em seus braços, o beijando. O homem, em um acesso de raiva, agarrou um facão e acabou com seu patrão, o decapitando. Enquanto ainda estava nos braços de sua esposa, ela gritou horrorizada com seu rosto cheio de sangue. Tentou fugir apavorada, mas seu marido jogou outro facão que a deixou sem uma das pernas. Os amantes sangraram até a morte ao mesmo tempo. O homem foi para a prisão, mas quando conseguiu sair, voltou para pegar os filhos e incendiar a casa. Desde então, dizem que a alma da mulher vaga pelas fazendas, florestas e selvas, gritando de dor pela perda de seu amor e de seus filhos. Vagueia possuída com os olhos cheios de ódio e arrependimento, saltando com uma perna em busca de uma presa para devorar, tirando seu sangue com suas garras. Dizem que esse personagem foi inventado por maridos ciumentos para incutir medo em suas esposas e, dessa forma, evitar que um dia fossem infiéis. É que, na realidade, La Patassola é a protetora da natureza e dos animais que ataca os seres humanos que entram nas florestas para destruí-las. Como podemos nos defender contra essa terrível criatura? Uma das opções é cercar-se de animais domésticos, pois fogem imediatamente quando percebem a Patassola, alertando o perigo. Também existem rituais para assustá-la, como pronunciar estas palavras em voz alta. Patassola, Patassola, sinto muito que viva sozinha, mas se você se atrever a me atacar, cortarei suas maletas. É melhor ir fazer as maletas. Alguns camponeses colocam espelhos nas casas para o caso dessa mulher monstruosa aparecer. Assim contemplará seu rosto no reflexo e sairá horrorizada para se esconder e lamentar sua terrível condição. Lembre-se, se estiver sozinho no meio da noite perto de uma floresta ou selva, tome cuidado se você vir uma figura ou se ouvir algum choro terrível se aproximando. Hoje trazemos a lenda do assobiador, o espectro sombrio de um homem condenado a vagar eternamente pelas planícies e florestas com um saco velho esferrapado no ombro, no qual dizem que carrega ossos humanos. Este espírito amaldiçoado é descrito por muitos como um gigante alongado de até 6 metros de altura que se destaca das árvores usando um chapéu de palha. Ele se arrasta pela frente emitindo um assobio estranho e perturbador que canta notas musicais até Fá e Si. Dizem que esse som assustador é um prenúncio da morte. Se você ouvir atentamente o apito, não se preocupe. Isso significa que o assobiador está muito longe e você não está em perigo. Mas, se você ouvir de longe, tome cuidado. Pode ser tarde demais para você. Acredita-se que a lenda remonta ao século XIX e há muitas versões da história. Em uma das mais difundidas, o assobiador era um homem que morava com seus pais e avós e costumava ir aos lugares assobiando, daí o seu nome. Quando criança, ele foi criado como uma criança mimada que consentiu em tudo, gritava e chorava até conseguir o que queria. Dizem que um dia o menino, sentado à mesa, desprezou a comida que sua mãe havia preparado para ele, dizendo que queria comer veado assado. Seu pai, perturbado, prometeu que pegaria um para o jantar naquela noite. Então o menino e seu pai foram para a floresta. Mas, depois de várias horas de caça, o pai não encontrou nenhuma presa e voltou de mãos vazias. O jovem faminto ficou tão furioso que assassinou o pai num acesso de raiva e com a faca de caça arrancou-lhe as estranhas para comer alguma coisa. Ao chegar em casa, colocou as vísceras na mesa e pediu à mãe que as cozinhasse. Ela, um tanto desconfiada, começou a fazer perguntas e quando percebeu que eram as tripas do marido que estava cozinhando, entrou em pânico. O avô, que ficou sabendo do parricídio, decidiu dar uma lição ao neto malvado. Ele o amarrou a uma árvore e bateu em suas costas com chicotadas até que o sangue jorrasse em abundância.
Então ele derramou limão e pimenta nas feridas para que ele sentisse o insuportável ardor. O jovem foi banido e amaldiçoado e condenado a vagar até o fim dos tempos, enviando o cão tureco ou o cão do diabo atrás dele para persegui-lo. É por isso que o latido dos cães, o chili e os chicotes costumavam assustar o assobiador desde então. E ele vagueia por florestas e planícies com o seu assobio característico e o saco imundo onde guardava os ossos de cadáver do seu pai. Dizem que para na entrada das casas para contar os ossos do saco um a um. Se as pessoas da casa conseguirem vê-lo ou ouvi-lo, nada acontecerá com elas. Mas se ninguém notar sua presença, na manhã seguinte um membro da família aparecerá morto e adicionará seus ossos à sua coleção. Às vezes ele aparece em forma de sombra para atacar bêbados e mulherengos. Aos primeiros, ele suga o álcool de seus corpos pelo umbigo e, dos mulherengos, ele os despedaça arrancando seus ossos. Essa lenda também está presente no folclore colombiano e, em algumas regiões, é conhecida pelo nome de silbador ou tiflón. A versão na Colômbia fala sobre a alma em dor de um cara mulherengo que morreu sozinho e simplesmente busca a companhia de alguém para montar a cavalo. Embora outras histórias mais sinistras digam que alguém próximo de quem ele ouve seu apito morrerá. Se o apito for agudo, será uma mulher, e se for grave, um homem. Há muitos que afirmam ter visto o assobiador no verão, sentado nos troncos das árvores, descansando, enquanto brincava com um pó nas mãos. Mas é sobretudo na estação das chuvas que ele tem fome de morte. Mantenham os olhos abertos, tic-tacers. E se escutarem algum tipo de assobio assustador à distância, fique alerta, pois o assobiador pode estar por perto. A Galiza, localizada no noroeste da Espanha, uma terra mágica e misteriosa, é conhecida por ser um destino de peregrinação onde criaturas mitológicas convivem com sua história há séculos. Um dos mitos mais famosos e sombrios é o de La Santa Campanha. Hoje vamos contar essa história. Muitos são os testemunhos sobre esta lenda de tradição galega que garante que, ao cair da meia-noite, um grupo de seres fantasmagóricos, encapuzados, vagueia pelas florestas e vilas com o prenúncio da morte. Este exército de almas errantes com mãos frias e pés descalços vestem roupas resplandecentes. Eles estão distribuídos em fileiras carregando uma luz que exala cheiro de cera e circulam como entidades espirituais flutuando no ar sem mostrar o rosto. Entre os espectros destaca-se a Estadea, maior em tamanho e precedida por um mortal segurando uma cruz. Em seu rastro, os animais fogem para todos os lados e tem um silêncio sepulcral que dá lugar ao tilintar de um sino, ao barulho de correntes e às orações de vozes do além-túmulo. Segundo dizem, costuma aparecer nas encruzilhadas, razão pela qual nas cidades de Galiza existem cruzes de proteção, monumentos de pedra de natureza religiosa que consistem em um poste segurando uma cruz. Em certas versões, a Santa Campanha carrega um caixão contendo o corpo daquele que está às portas da morte. Pode até ser a pessoa que presencia a aparição ou um parente próximo. As almas penitentes carregam os ossos dos mortos em chamas que, depois da sua jornada, aparecem abandonados fora dos cemitérios. Atenção! Se a Santa Campanha cruzar seu caminho, você deve servi-la liderando a procissão e carregando a pesada cruz no ombro e um caldeirão de água benta. Aquele que serve não se lembrará de nada do curso da noite, mas se sentirá cada vez mais fraco e pálido até adoecer por razões desconhecidas. Estará condenado a vagar inquieto e sonâmbulo pela noite até que outro tolo cruze seu caminho e possa entregar a cruz para passar o bastão para ele. Outras histórias dizem que nem todos têm a capacidade de vê-la ou sentir sua presença gelada. Vedoiros é o nome daqueles que têm esta faculdade, porque durante o batismo foram erroneamente ungidos com óleo para os mortos. Há também datas em que há mais chances de vê-lo, como a noite de Todos os Santos e San Juan. Como podemos nos proteger desta comitiva de almas? Entre os rituais mais conhecidos estão tocar ou escalar uma cruz de pedra, desenhar um círculo no chão ao redor de si, deitar de bruços, fazer o sinal da cruz e usar um amuleto como alho ou chifre de besouro. Sob nenhuma circunstância devemos aceitar a luz que os espectros carregam, pois automaticamente nos tornamos um deles. A origem desta lenda é pagã, como um ato de coleta de almas. No entanto, mais tarde foi cristianizado como forma de punir os mortos por alguns delitos que cometeram em vida. Apesar de ser uma crença profundamente enraizada na cultura galega, esta figura também está ligada à tradição de outras áreas, como Astúrias, Castilha e León e Extremadura, onde leva nomes como Huestia, La Visión, Gente de Muerte ou Estantigua. Esta figura influenciou a literatura, a televisão, o cinema, com filmes como A Floresta Animada e O Apóstolo e grupo musical como O Mago de Oz ou Los Suaves. A Santa Campanha é a realidade ou é uma crença?
Podemos afirmar que se trata de um mito de tradição, oral, relacionado ao medo ancestral da morte, ainda hoje vivo. Uma forma de responder ao desconhecido e incompreensível ao ser humano. Para quem já presenciou sua aparição, é real como a própria vida. Então, se você passar por uma floresta à noite, tente manter os olhos bem abertos. Dizem que o pombeiro é um ser bem baixo, robusto, atarracado, não muito gracioso, com mãos e pés peludos que fazem com que seus passos não sejam ouvidos. Tem uma aparência esfarrapada e muitas vezes usa um chapéu de palha e carrega uma bolsa sobre o ombro. Vive em florestas ou casas abandonadas. Vagueia à noite, viajando por todos os lugares. Anuncia sua presença com um assobio agudo no meio da calada da noite. Além disso, se você ouvir os pássaros piando quando o sol se põe, é uma forma de saber que o pombeiro está muito perto. Diz que, se você imitar seu assobio, o pombeiro pode responder de forma enlouquecedora. Para não ofendê-lo, você nunca deve assobiar tarde da noite ou pronunciar seu nome em voz alta, porque isso o irrita. Ele se vingará se irritando ou se enfurecendo contra você. Normalmente, é um duende malicioso cheio de travessuras. Pode fazer pequenas maldades, como deixar os animais saírem do galinheiro, roubar ovos ou assustar cavalos, mas também pode se tornar muito perigoso. Gosta de jogar pedras e assustar as pessoas até a morte. Pode se tornar invisível quando quer e se deixar sentir por um toque de mãos peludas, que produzem um profundo arrepio. Também pode passar pelos espaços mais estreitos, passar por buracos de fechadura, correr em 4 patas, imitar o canto dos pássaros, especialmente das aves noturnas, o assobio dos homens e das cobras e o uivo dos animais. O pombeiro pode ser seu melhor amigo ou seu pior inimigo, dependendo de como você se comporta. A pessoa que quiser tê-lo ao seu lado terá que fazer oferendas de tabaco, mel ou cana-de-açúcar. Geralmente as pessoas que trabalham no campo lhe pedem favores como fazer as colheitas crescerem em abundância ou cuidar dos animais do curral. Mas você tem que ter cuidado. Depois de lhe pedir um favor, você nunca deve esquecer de fazer a mesma oferenda todas as noites durante 30 dias, porque se você se esquecer, despertará sua fúria. Se o pombeiro se tornar seu inimigo, estará exposto a inúmeros perigos dentro da floresta, pois sempre tentará enganá-lo para se perder na mata. Às vezes, causa estranhos e perigosos acidentes dentro das fazendas. Embora as versões modernas falem frequentemente do pombeiro baixinho e atarracado, também há histórias do pombeiro gênio protetor das aves na selva, que se apresenta aos meninos caçadores como um homem muito alto e esbelto. O que todas as lendas concordam é que a principal função do pombeiro é cuidar dos montes e dos animais selvagens. Este espírito da floresta fica furioso se um caçador mata mais presas do que as que vai consumir. Se isso acontecer, ele se transforma em qualquer animal ou planta e, por meio de truque, induz o culpado a ir às profundezas da floresta onde se perde do seu caminho. Além disso, em alguns lugares, ele é conhecido por ser responsável pelo nascimento de crianças fora do casamento. O duende chega à noite na casa das mulheres que estão sozinhas e, se elas não lhes dão aí um cigarro e um pouco de vinho, apenas tocando seus ventres as deixa grávidas. O pombeiro tem nomes diferentes dependendo da região, como Quarahu Yara, que significa dono do sol, Carai Piraê, senhor da noite, Pomberito, Pirague, pés peludos e Chopombe. Muitas testemunhas afirmam ter visto o duende da floresta na atualidade. Lembre-se de que você não deve abusar da natureza se não quiser enfurecê-lo e fazer com que lance sua ira contra você. E se fizer um acordo com ele, não se esqueçam de cumpri-lo. Não se esqueça de se inscrever e deixar seu like se você curtiu. Até o próximo vídeo!